garantia, embora a cota seja comum. Só aí já é um complicador. Quem está me ouvindo vai dizer, mas que coisa complicada, difícil, né? Por que não se faz unificação? Aquele primeiro erro seria corrigido colocando o companheiro e o cônjuge com o mesmo critério de cálculo. Seja para os filhos comuns, seja para os exclusivos, e não com critérios diferentes. Isso já ajudaria a simplificar. Ou então colocando sempre a cota igual ao do descendente, ou um percentual qualquer, que não exigisse diferentes cálculos. Mas nos parece, doutor Euclides, que o direito de família é um campo extremamente complexo de relações, onde há também o componente, um componente quase que imaterial, que é a tradição do povo brasileiro, e foi um grande avanço para o povo brasileiro esse reconhecimento da união estável. Você acha que ainda há espaço para a gente discutir se um casamento efetuado perante uma autoridade, ou um casamento religioso, se essa instituição vai conferir mais segurança, por exemplo, a um filho, um filho de uma união regida pela união estável, ele não tem que ser protegido igualmente pelo direito? A Constituição de 88 foi o grande farol que iluminou o princípio da igualdade no direito de família. E isso também deve ser levado em conta no direito sucessório. Só que não está sendo levado em conta, como disse, em razão dessa disparidade no direito sucessório. O direito de família, através da Constituição de 88 e das leis que vieram depois, e agora com o novo Código também, igualou realmente a família formada pelo casamento, que pode ser civil ou religioso, com a família formada pela união estável. E ainda criou outras formas de família, como a chamada família monoparental, que é a família em que apenas a mãe ou o pai são conhecidos, seja por viuvez, seja porque a mãe solteira, etc. Tudo isso é família hoje, coisa que não era antes. Antes havia concubinato, fora do casamento era concubinato, não tinha direitos. Hoje a união estável dá os mesmos direitos. Por isso o Código, quando trata de regime de bens, por exemplo, trata igualmente, tanto o cônjuge quanto o companheiro. O regime normal é da comunhão parcial, tanto para um quanto para outro, salvo se houver um contrato escrito. Quando trata de alimentos, também trata igualzinho, no mesmo artigo, 1694. São devidos alimentos ao cônjuge, ao companheiro, aos parentes. E aí diz quais as formas de atribuição de alimentos. Até aqui tudo igual. Mas quando chega no direito sucessório, vem o tratamento diferente. E isso, você frisou bem, é inconcebível hoje, porque ofende o princípio constitucional da igualdade. Na verdade, na opinião do senhor, então, só tentando entender, o senhor está explicando muitíssimo bem, eu queria ver se essa linha está correta. O legislador se perdeu um pouco quando quis criar essa diferenciação entre companheiro e cônjuge dentro do direito sucessório. Eu acho que se perdeu. Essa colocação do artigo 1790 já parece se a figura totalmente insólita, assim, absurda, porque esse artigo está num capítulo da sucessão que se chama Disposições Gerais. Disposições Gerais. Ora, quando se trata de direito sucessório do companheiro, não é disposição geral. Está bem visto que é uma disposição especial relativa à ordem da vocação hereditária, sucessão legítima. Quem é herdeiro? O companheiro também é. Então, por que colocar nas disposições gerais? Devia colocar no capítulo da sucessão legítima. Ordem da vocação hereditária. Quem são os herdeiros? Os descendentes, os ascendentes, o cônjuge, e aí colocaria um inciso, também o companheiro, se houver união estável. Seria o lógico, porque hoje até a colocação topográfica no código está errada. Perdeu-se sim o legislador e perdeu a oportunidade boa de manter o sistema anterior, que era melhor e tratava igualmente as duas categorias de família. Tá certo. Doutor Euclides, eu vou pedir licença para o senhor. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com essa verdadeira aula sobre o direito das sucessões. Estamos apresentando Frente a Frente com a Justiça. Querem proibir que os promotores divulguem na imprensa o andamento das investigações. Querem proibir que você saiba o que está acontecendo. Você tem o direito de saber. É nosso dever informar. Onde tem Ministério Público, não tem mistério. Voltamos a apresentar Frente a Frente com a Justiça.
Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade debatendo o assunto direito das sucessões. E para isso, trouxemos um dos maiores especialistas no Brasil, o desembargador Euclides de Oliveira, que tem entre vários livros publicados, o antológico Inventários e Partilhas, escrito a 4 mãos, com o desembargador Sebastião Luiz Amorim. Doutor Euclides, e essa história do regime de bens para concorrência sucessória do cônjuge? É mais um erro do legislador? Está confuso da forma como se colocou. Parece que a intenção do legislador seria a de que, havendo direito de meação, não há concorrência na herança, o que tem lógica, porque tendo o direito de meação já tem 50%. Ora, não tendo o direito de meação, o cônjuge, porque o regime fosse o da separação, então haveria concorrência como uma espécie de compensação. Todavia, da forma como ficou escrito no 1829, leva a muitas confusões. Lá se diz que o cônjuge tem direito à herança, salvo ser casado no regime D. E aí enumera 3 regimes que excluem a concorrência, que seria a comunhão universal, a separação obrigatória e também na comunhão parcial, quando não houver bens particulares, porque seriam todos comuns. Então, parece que a lógica seria essa. Todavia, primeiro o erro que eu vejo é dizer salvo ser, quando deveria dizer quando casado no regime D, afirmando que é o que se extrai, tirando as exceções, que concorrem na herança, se for casado no regime da separação convencional de bens. Ou então, quando no regime da comunhão parcial houver bens particulares, comunhão parcial, porque sobre os bens particulares não tem meação, então concorrem na herança. Não está escrito assim. Houve um erro também por não prever o regime da participação final nos aquestos. É um regime novo, semelhante, de certa forma, à comunhão parcial, mas diferente, porque é separação durante o casamento e participação só no fim, final, ou seja, quando há dissolução do casamento, é que se participam os aquestos, que são os bens havidos durante o casamento. Esqueceu o legislador de colocar esse regime. Então não se sabe se nesse regime há ou não concorrência. Virou uma fórmula extremamente complexa. E também, veja, na comunhão universal já há meação, não há concorrência. Só que há situações em que mesmo no regime da comunhão universal de bens, não há meação. Como assim? Se é comunhão tem que ter meação? Não, porque pode haver bens exclusivos do falecido por disposição de testamento ou por doação com cláusula de incomunicabilidade. Então, por exemplo, digamos que o bem seja uma casa, essa casa foi doada pelo pai ao homem no regime casado, no regime da comunhão universal, porém com cláusula de incomunicabilidade. Vai ser só dele. Quando ele morre, o cônjuge não vai ter meação e também não vai concorrer na herança. E se fosse casado no regime da separação convencional, em que nada se comunica? Se fosse nesse regime, o cônjuge não teria meação, mas teria concorrência na herança. Então veja que é uma incongruência. Que é um ambiente insólito. Esse é um detalhe. Existem outras críticas que podem ser colocadas a essa formulação. Eu acho que a tendência da jurisprudência é a de que haverá concorrência só quando não houver direito de meação. Mas bastaria o legislador ter dito isso, então. Bem mais simples. Né? Muito mais simples. Concorrerá na herança, salvo quando tiver direito à meação nos bens. E estaria tudo resolvido. Então ele optou por um sistema meio complexo, ou mais complexo, e que leva a algumas incongruências, infelizmente. O senhor aborda também como um erro capital a falta de previsão de filhos em comum, abre aspas, esqueceram dos nossos. Esqueceram dos nossos. Pois é, quando uma pessoa se casa, terá os filhos comuns. Quando se casa com alguém que já tem filhos, ou trazendo filhos de outra união, então são chamados filhos exclusivos, na linguagem do legislador. Mas esqueceu-se o nosso congressista de que alguém pode se casar e ter também os filhos em comum, os nossos, concorrendo com filhos exclusivos. Então seriam os meus, os seus e os nossos. E isso é bastante comum de acontecer. E aí não há previsão da forma de cálculo da cota de concorrência do cônjuge quando os filhos são alguns comuns e outros exclusivos. Essa foi uma omissão lamentável que tem levado